Graças a Deus por mais esse mês de maio, onde a gente começa uma nova série, onde a gente tem a oportunidade de continuar aprendendo a palavra de Deus. Como é bom a gente estar sempre aprendendo, crescendo e estudando a palavra de Deus. Como a gente melhora quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente se relaciona com a palavra de Deus. É impressionante o poder que a palavra de Deus tem para transformar as nossas vidas e nos aperfeiçoar a cada dia. A gente às vezes subestima o poder transformador da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus tem poder. Eu estive na semana passada numa conferência nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta, uma conferência que tinha 211 igrejas representadas ali, tinha 5.000 pessoas naquela conferência. E é impressionante, né? O povo que busca a presença de Deus, que serve a Deus e que quer fazer o melhor para Deus, a gente está sempre querendo, como é que eu posso fazer melhor? O meu Deus merece o melhor. Como é que eu posso fazer de uma maneira que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus? E quem conhece a Jesus e quem foi impactado por essa mensagem, tem que ter esse mesmo sentimento, tem que ter essa mesma busca constante. A gente vai estar sempre enfrentando desafios nas nossas vidas, mas a gente precisa exercitar a fé. O título da mensagem de hoje é Fé em Ação. A gente vai falar muitas coisas nessa noite relacionadas a esse tema Fé em Ação. Nesse último louvor, a gente falava sobre Jeová Jirê. E talvez algumas pessoas não saibam o que significa Jeová Jirê. Jeová Jirê é uma palavra em hebraico que significa Deus proverá. No Antigo Testamento, na Bíblia, muitas vezes quando a gente está lendo a nossa Bíblia em português, a gente lê Deus, né? Deus fez isso, o Senhor fez aquilo, mas no original em hebraico, por diversas vezes, aparece um nome específico. Então, Jeová Jirê aparece em diversos momentos na Bíblia. E Deus proverá é uma palavra que por si só, né, esse nome de Deus, já nos leva a ter uma fé de que Deus vai prover aquilo que nós estamos precisando. O que você está precisando nessa noite? O que você está precisando na semana que vai entrar? Deus já sabe, antes mesmo de você pedir, Deus já sabe aquilo que você precisa, mas Ele quer escutar da sua boca, porque Deus quer ser seu melhor amigo, Ele já te trata como o melhor amigo, Ele nos dá abertura para falarmos tudo com Ele, não deixar nada da nossa vida apartado, né, do nosso relacionamento com Deus. Mas Ele espera que a gente comece a exercitar essa amizade que Ele aguarda e espera de cada um de nós. A Bíblia fala que um dos homens de Deus na Bíblia recebeu um apelido, né, um nome de pai da fé. E esse homem foi Abraão. E Abraão também foi conhecido como amigo de Deus. Quanto mais amigo de Deus nós somos, mais fé nós vamos ter. Não adianta você querer ter fé para enfrentar os desafios que você tem todos os dias, se você não é amigo de Deus. Amigo conversa, amigo fala, amigo desabafa, amigo não retém nada, amigo abre o peito e põe tudo o que tem para dizer para fora, porque você está conversando com o seu amigo. Você não precisa esconder nada, você tem total liberdade para falar com ele tudo aquilo que se passa no seu coração, tudo aquilo que você quer falar, você pode falar para o seu amigo, e é assim também com o nosso Deus. E essa mensagem nessa noite, o título é Fé em Ação, e o título dessa mensagem é uma convocação, é um convite, para que cada um de nós, a gente possa exercitar no nosso dia a dia, uma fé em ação, não só uma fé da boca para fora,
mas uma fé em atitudes, uma fé em gestos, uma fé em prática, uma fé que nos leva a tomar decisões e a fazer coisas que estejam alinhadas com a nossa fé. A gente às vezes declara uma palavra, um versículo da Bíblia sobre a situação que nós estamos vivendo, mas os nossos gestos, as nossas atitudes, às vezes não estão alinhadas com aquilo que a gente está declarando. Deus quer que a gente tenha uma fé tamanha, que a gente possa declarar as coisas e começar a tomar passos e ações na direção daquilo que a gente está declarando pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus aguarda de nós atitudes de fé. Quando a gente pensa, por exemplo, em Abraão, a Bíblia conta que ele já era um homem velho, a sua esposa já era idosa também, mas Deus tinha dado a Abraão uma promessa de que ele seria um pai de uma grande multidão, pai de uma grande nação, que a descendência dele seria muito numerosa. Mas Abraão não tinha ainda o filho dessa promessa, Isaque não tinha nascido ainda. Mas a Bíblia fala que Abraão decidiu fortalecer-se na fé, dando glória a Deus. A gente não está vendo, Abraão não estava vendo esse filho da promessa que ele tanto esperava, mas ao invés de ficar reclamando com Deus, ele se fortalecia todos os dias, glorificando a Deus. Glorificar a Deus é você reconhecer quem Deus é na sua vida todos os dias. Você está indo na direção do seu trabalho, você está na sua casa, você agradece a Deus. Deus, eu reconheço a tua presença na minha vida. Eu te exalto, eu te glorifico. Obrigado porque eu posso respirar, porque eu posso andar. Obrigado porque você me dá a cada dia fôlego para eu poder respirar, para eu poder andar, para eu poder falar, para eu poder fazer as coisas que eu tenho para fazer nesse dia. Abraão glorificava a Deus todos os dias, mesmo não tendo recebido a promessa que ele tanto esperava. Você também pode estar esperando promessas, você tem expectativas em relação a muitas coisas que não aconteceram ainda na sua vida. Mas Deus quer que você glorifique a Deus. Ele quer que você exalte Ele mesmo não vendo nada novo acontecendo. Comece pela fé a caminhar na direção daquilo que Deus tem prometido para você, glorificando a Deus e declarando a vitória em todas as áreas da sua vida. A fé em ação implica isso, você precisa ter um discurso alinhado com as suas práticas. É chato às vezes você ver uma pessoa que é uma coisa no trabalho, é uma outra coisa, né? Ela tem um comportamento no trabalho, tem um comportamento na igreja, tem um comportamento na faculdade, na escola, dentro de casa. As pessoas são, né? Parece um camaleão, né? Vai trocando de cor, de acordo com o lugar onde ela vai entrando. A gente não pode ser como um camaleão nesse aspecto, né? A gente precisa ter integridade e a nossa vida tem que refletir a nossa fé. Não adianta a gente dizer, não, eu tenho fé em Jesus Cristo, Jesus, eu reconheço Ele como o Senhor e Salvador da minha vida, Ele é o Salvador, mas será que as nossas vidas, no nosso dia a dia, estão refletindo essa nossa fé, essa nossa convicção? A gente precisa exercitar e praticar isso. Quando a gente fala sobre fé, sobre graça, sobre salvação, nós acreditamos que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então a gente sabe que não são as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas obras que vão nos salvar, porque nós fomos salvos pela fé em Jesus Cristo.
Mas não é porque nós fomos salvos pela graça, que como filhos de Deus, como cristãos, precisamos ter todos os dias atitudes, ações, obras que reflitam a nossa fé em Jesus Cristo. A gente faz as obras não porque as obras vão nos salvar. A gente faz boas obras porque acreditamos que fazendo isso nós estaremos, primeiro, agradando a Deus, e segundo, as nossas ações estarão alinhadas com a nossa fé. E isso vem de uma maneira natural. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais as nossas ações vão refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. Primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é que a fé deve ser praticada. A gente precisa praticar a fé todos os dias. A Bíblia está forrada, cheia de textos, de mensagens, que são palavras que fortalecem a nossa fé para todos os dias. A gente vê, por exemplo, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, que é o Salmo 23, versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí começa a semana e está faltando dinheiro para você pagar suas contas. Está faltando dinheiro para você comprar comida, para você fazer a feira do mês, em abastecer, né, a sua despensa. E como é que fica? Você vai declarar a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas falar esse versículo e começar a exercitar a fé na prática, significa que você também não vai ficar parado. Não é dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará simplesmente. É você começar a viver uma vida que está alinhada com esse texto da palavra de Deus. Se você tem um trabalho, dê o seu melhor no seu trabalho. Comece a caminhar na direção dessa promessa: nada vai me faltar. Você não tem nada, mas você começa a declarar: não vai me faltar paz, não vai me faltar esperança, não vai me faltar alegria. Você começa a declarar a palavra de Deus, mas também porque viver isso, porque não basta você ficar só falando, se você começa a dar passos de fé na direção dessa promessa do Salmo 23, 1. A gente tem um texto em Tiago, capítulo 2, nos versículos 14 a 17, que eu vou ler aqui. E o livro de Tiago foi escrito pelo meio-irmão de Jesus, Tiago. E Tiago, imagine só, Tiago era um homem de fé, porque ele acreditou que o seu irmão era filho de Deus, criados ali na mesma casa. Imagine só, né? Eu tenho 2 filhos, Daniel e Lucas. Se o Daniel um dia chegasse e falasse: Lucas, sabia que eu sou filho de Deus, você precisa me adorar? Precisaria de muita fé, né? Mas Jesus Cristo era filho de Deus, e era óbvio para todo mundo que ele era filho de Deus, porque ele refletia o caráter de Deus, a vida de Deus. Jesus é Deus, não havia essa dúvida. E Tiago acreditava que o irmão dele cria, que o irmão dele era filho de Deus. E Tiago escreveu: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada das ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa, que não tem nada para comer? Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Se a gente, por exemplo, tem um irmão, uma irmã dentro da igreja, pessoas que a gente conhece que estão passando necessidade, se a gente não ajudar, a gente não está vivendo a fé na prática, porque a gente precisa aprender a viver de uma forma em que a gente não só fale, mas pratique aquilo que Jesus Cristo ensinou. A gente precisa colocar em prática a palavra de Deus, não só ficar recitando versículos,
mas esses versículos precisam produzir frutos nas nossas vidas. Lá em Romanos 4:17, a Bíblia fala que a fé traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Esse texto quer dizer que quando você começa a acreditar e a exercitar a fé, coisas que não existem vão vir à existência por causa da fé em Deus, que é poderoso para trazer à existência coisas que não são como se já fossem. Mas como é que a gente na prática começa a exercitar essa fé em diferentes áreas da nossa vida? Por exemplo, no caso dos jovens, né, que querem fazer uma faculdade, que querem estudar, fazer uma pós-graduação, não adianta nada você pedir a Deus para te ajudar a entrar numa boa faculdade se você não estuda. Porque a fé tem que estar acompanhada da prática. Eu levo meus filhos para a escola e eu pergunto, vocês têm prova hoje? Tem alguma, né? E eles falam, hoje eu tenho prova, pai. Eu falei, então vamos orar. E a minha oração no carro, de manhã levando eles para a escola, é: Deus, abençoa o Daniel e o Lucas que vão fazer prova hoje na escola, mas que você possa dar tranquilidade para eles na hora de fazer a prova, que eles possam se lembrar de tudo aquilo que eles estudaram. Ou seja, se eles não estudaram nada, eles não vão fazer uma boa prova. Não adianta a gente pedir, Deus, me ajuda a gabaritar no vestibular, né? A tirar umas, né, a acertar, eu vou chutar ali todos os testes de múltipla escolha, se você não estudou. Deus espera de nós esse comprometimento, essa dedicação em tudo que a gente faz. Se nós temos Jesus na nossa vida, a gente tem que sempre fazer o melhor possível dentro das nossas condições. Não adianta a gente professar a nossa fé se você não vive a sua fé naquilo que você faz. Já pensou, você é um profissional e faz um trabalho mais ou menos, o seu chefe te pede para você entregar algo com qualidade e você faz de qualquer jeito? Isso é um exemplo de uma fé não praticada. Uma vida cristã que é vazia, porque a gente não está produzindo os frutos que a vida cristã produz. Quando a gente fala, por exemplo, de objetivos de profissionais, né? Se você tem um sonho de abrir uma empresa, de atuar em uma determinada área, você está dando passos nessa direção? Você pode orar, mas você pode também se preparar. Se você quer ser um empresário, você tem estudado o que precisa ser feito para que você seja um empresário? O que precisa fazer para abrir uma empresa? Você está lendo livros sobre esse assunto? Você pode, claro, você deve ler a Bíblia, mas você também pode estudar bons livros que falam sobre como cuidar de uma empresa. São passos de fé, você está indo na direção dos sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Será que a gente tem honrado a Deus com as nossas vidas? Deus coloca em cada um de nós dons e talentos que precisam ser potencializados. Cada um de nós aqui tem uma potência dentro de nós, porque Deus nos fez para que a gente viva uma vida no máximo potencial. E se você não tem vivido dessa forma, você está falhando com Deus de certa forma, porque Ele espera o melhor de você. Colossenses 3, de 23 a 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. E no seu trabalho também, será que você tem falado mal do seu colega de trabalho, ou falado mal do seu líder, do seu chefe, quando ele não está presente? A fé na prática envolve tudo isso. Não adianta só esperar que Deus mude a sua circunstância, transforme a sua vida, se você não está todos os dias exercitando a sua fé na prática, dando passos na direção de uma vida de santidade. O que é santidade?
Nós somos imperfeitos, todos nós pecamos e erramos todos os dias, mas a gente está sempre buscando viver uma vida que agrade a Deus. O cristão, o Espírito Santo fala ao seu coração e convence ele de, olha, o que você fez está errado. E se a gente não muda a rota, tem alguma coisa muito errada. Se a gente segue fazendo as coisas erradas, sabendo que estão erradas, Deus não vai ficar nem um pouco feliz. E depois a gente não sabe, porque as coisas não estão dando certo. Há um tempo atrás, uma pessoa falou comigo assim, numa determinada situação, alguém cometeu um erro muito grave, e uma pessoa veio para mim e falou assim, eu vou estar orando para Deus, meio que passar pano nessa situação. E eu falei assim, olha, tem um versículo na Bíblia que diz assim, sentireis o vosso pecado quando Ele vos achar. Deus nos perdoa de todos os pecados, mas as consequências vêm. Se uma pessoa praticou um crime, ela vai para a cadeia. Deus perdoa o pecado? Perdoa. Mas as consequências vêm, essa pessoa foi parar na cadeia. Quantos erros que nós cometemos, que nós praticamos, que a gente sofre a consequência dos nossos erros durante muitos e muitos anos. Mas a gente também não pode ficar preso ao passado, aos nossos erros. Você pede perdão, você ainda está sofrendo as consequências, mas você prossegue. Como Paulo dizia, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E Paulo dizia, nesse mesmo texto, não que eu já tenho alcançado, mas eu prossigo para o alvo. E enquanto a gente viver aqui, a gente vai ter que prosseguir para o alvo. É fé em ação, é não ficar parado. Deus, eu quero te servir da melhor maneira possível. Como é que eu posso viver uma vida que te agrade? Como é que eu posso viver uma vida que exalte e glorifique o teu nome? A gente precisa marchar. Eu estava essa semana estudando uma passagem na Bíblia, no livro de Reis, capítulo 2 Reis 7, e o livro de Reis, como o nome diz, conta a história de diversos reis. E chegou um momento em Israel, em que o povo estava cercado por um grande exército dos sírios. O povo estava morrendo, o povo estava com fome, o povo estava desesperado, chegou a uma situação tão terrível, que teve casos de canibalismo, onde comeram crianças até, e era uma situação trágica, terrível que estava acontecendo em Israel. E tinham 4 homens leprosos, que estavam parados na frente dos muros da cidade, e estavam ali. Imagine, se a situação estava difícil para quem estava dentro da cidade, imagina para aqueles homens que eram leprosos, que eram um baita de um estigma na sociedade, era uma doença incurável naquela época, e aqueles homens estavam ali, mas um deles virou lá em 2 Reis 7, e falou assim, de que adianta a gente ficar parado aqui? Já que se a gente vai morrer, vamos que a gente morra lá, pelo exército inimigo. Eles se levantaram e foram na direção do exército dos sírios, que era o exército inimigo. A gente às vezes está achando que a gente vai morrer, A gente às vezes, se desespera, eu vou morrer nessa situação, está tudo caindo aos pedaços, não vai dar certo. Mas aqueles homens estavam realmente prestes a morrer. Mas eles tomaram a decisão de ir na direção do inimigo. Às vezes a melhor decisão que você pode tomar é enfrentar o inimigo, mas sabendo que Deus está do teu lado. Deus aguarda essa fé de cada um de nós, essa fé em ação. Você está diante de um grande inimigo, que pode te matar, que pode te destruir, de um grande desafio, de um grande problema que você tem para enfrentar. Mas você decide enfrentar porque você sabe que Deus está do teu lado.
Você sabe que o Deus de Israel é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é aquele que luta as nossas batalhas, é aquele que está do nosso lado todos os momentos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que você não pode achar que está sozinho, mesmo diante de um silêncio, mesmo diante de um vazio. Às vezes você está orando e nada está acontecendo. Você precisa exercitar a fé em ação, ir na direção do problema, ir na direção dos seus inimigos, falando: eu vou vencer, porque Deus está do meu lado. E esses 4 homens foram na direção, marcharam, se levantaram, e a Bíblia conta que Deus, a partir da fé daqueles homens, fez com que um barulho de cavalos e carros e de um grande exército surgisse no meio daquele deserto. E o exército da Síria ficou assustadíssimo, porque escutou o barulho de um grande exército. E eles pensaram: o povo de Israel contratou o exército dos egípcios, o exército dos hititas, e eles estão vindo contra nós, vamos correr. Mas na verdade eram os exércitos celestiais, que estavam indo na frente. Mas os exércitos celestiais só se movimentaram, só se mexeram, quando aqueles 4 homens marcharam. Os exércitos celestiais não vão se movimentar se você ficar parado, mas eles vão se movimentar quando a sua fé for exercitada na prática, indo na direção do problema, da dificuldade, e falando: Deus vai me dar a vitória. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus mandou ele marchar, e as águas só se abriram porque teve fé de colocar o pé na água, e o mar se abriu. Se você não tiver essa coragem, não der esse passo de fé, o mar não vai se abrir. Você pode estar dizendo para você mesmo: mas eu não tenho nada, eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade, eu não tenho uma formação acadêmica, eu não estudei, eu não me preparei. Não importa, você tem Deus, e Deus é mais do que suficiente para te capacitar, para te ajudar, para mover as coisas na sua frente. Quando Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel, milhões de judeus, para levar eles para a terra prometida, ele começou a falar um monte de desculpa para Deus. Deus, eu tenho dificuldade para falar. Alguns dizem que ele era gago, outros dizem que tinha a ver com ele não falar o idioma mais egípcio, como ele não sabia se comunicar corretamente, mas ele falou: eu não sei falar, e quem sou eu para liderar esse povo? E Deus vira para ele e fala: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. E Deus usa, o exemplo da vara como um símbolo de que mesmo com um pedaço de pau, aquela vara que Moisés tinha, Deus tinha poder para fazer grandes coisas usando a vida daquele homem. Você pode achar que não tem recursos, que você não tem condições, mas você tem o Deus Todo-Poderoso, o Deus que luta suas batalhas, o Deus que vence todas as guerras. Sabia disso? Que Deus nunca perdeu uma batalha? E que se você está andando do lado dele, confiando nele, você pode até às vezes ter sobressaltos, dar uma tropeçada, mas Deus te levanta e te faz ser vencedor, porque o nosso Deus é vencedor. O segundo ponto que eu queria falar é: a fé anda ao lado do perdão. A fé em ação significa viver uma vida cristã, onde nós exercitamos o amor de Deus. Jesus falou para os seus discípulos: olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está dizendo: olha, as pessoas não vão conhecer vocês. Ele não falou: vão conhecer que vocês são meus discípulos, porque vocês estão pregando nas praças. Vão conhecer que vocês são meus discípulos, porque vocês estão usando a camiseta da Hope. Vão conhecer que vocês são meus discípulos, porque você colocou um adesivo no seu carro: eu amo Jesus. Não, Jesus falou: vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros.
Quando perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele falou: olha, o maior mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é: ame ao próximo como a si mesmo. Não adianta a gente ter palavras de fé, discursos de fé, declarar que somos cristãos, se você não ama seu irmão, e o amor é exercido também através do perdão. Quantas mágoas e ressentimentos você pode estar carregando, que parece que são uma âncora, que te prendem, para que você não experimente coisas novas na sua vida, um tempo novo na sua vida, e você às vezes não sabe porque a sua vida não muda. Será que tem alguma pessoa que você está guardando rancor, um ressentimento, uma mágoa? Na grande maioria das vezes, as pessoas para com quem nós temos ressentimento e dizemos: esse daí eu jamais vou perdoar, muitas vezes essa pessoa não está nem pensando mais em você. Às vezes ela te magoou, te maltratou, falou coisas para você que você ficou muito chateado, e você fica guardando aquela mágoa, aquele ressentimento, e aquilo ali está está te prejudicando, é como se fosse um câncer, uma doença espiritual que te prende. Mas a fé precisa ser exercitada também no perdão. Você pode dizer: Deus, eu não tenho a menor vontade de perdoar essa pessoa, ela me fez tanto mal, mas você vai pela fé declarar: Deus, eu vou liberar o perdão, não estou nem vendo essa pessoa aqui hoje, ela está distante de mim, mas eu vou declarar, eu perdoo essa pessoa. Não importa o que ela fez para você, libere o perdão, e você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida, muito mais do que na vida da pessoa que não tá a quem você não quer perdoar. O terceiro ponto que eu queria falar é: a fé muda o nosso estilo de vida. Não tem como você seguir a Jesus Cristo e não ter a sua vida transformada. Jesus muda todas as áreas da nossa vida. Jesus muda o seu falar. Jesus muda a forma como você trata as pessoas. Você precisa refletir o caráter de Jesus Cristo na sua vida. De que adianta eu sigo a Jesus, mas eu não quero viver como Jesus viveu? Eu sigo a Jesus, mas eu não trato as pessoas como Jesus trataria. O nosso estilo de vida é transformado através da fé em ação. É uma fé que não fica só no discurso, mas uma fé que começa na prática, todos os dias, a viver algo que glorifique e exalta o nome de Jesus. Lá em Romanos, capítulo 4, dos versículos de 20 a 21, a Bíblia falando de Abraão, fala assim: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você incluir o glória a Deus no seu dia a dia é um estilo de vida. Você glorifica a Deus todos os dias, quando você está no seu carro, quando você está no transporte público, você está caminhando, você está glorificando a Deus. É um estilo de vida, é fé em ação. É você exercitar a fé em Jesus Cristo com as suas palavras, com os seus pensamentos. A gente tem oportunidade ao longo do nosso dia de encher a nossa cabeça de tantas coisas, preocupações, problemas, ficar remoendo as coisas, mas o estilo de vida, de fé em ação, nos leva a ficar substituindo reclamação por exaltação a Deus, tristeza por alegria. Quando a gente tem aquele texto na palavra de Deus que diz: alegrai-vos no Senhor, é interessante que esse versículo está dando uma ordem: alegrai-vos no Senhor. Você não está com vontade de se alegrar, você está triste, mas você vai se esforçar. Deus, eu estou triste, eu estou desanimado. Comece a cantar um louvor, põe uma música de adoração a Deus, muda o seu ambiente, não se deixe ser envolvido por tristeza, por problemas.
vira a chave, começa a exaltar a Deus, começa a glorificar a Deus, e você vai ver como o seu ambiente vai mudar. Em João 15:5, diz: eu sou a videira. Jesus estava dizendo que Ele é a videira, e a videira é aquela árvore pequena que produz a uva, e Ele diz: vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto. Em mim vocês não podem fazer coisa alguma. Um estilo de vida, de fé em ação, faz com que a gente se lembre sempre que nós estamos conectados à videira que é Jesus Cristo. E se você está conectado à videira, você vai produzir frutos, não tem como ser diferente. Se você não está produzindo frutos, você vai conversar com Deus, vai falar: Deus, eu quero frutificar, me ajuda a frutificar, coloca no meu coração sede de estar todos os dias na Tua presença, de orar, de buscar a Tua presença. Eu quero produzir frutos, Senhor Deus, porque eu estou conectado na videira que é Jesus Cristo. A fé muda o nosso estilo de vida. Em Tiago 1, 22 e 24, Tiago nos orienta, a gente já está encerrando, a viver uma vida que não é só uma vida de aparência, uma vida da boca para fora, mas uma vida de uma fé em ação. E ele fala assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Todos nós aqui escutamos a palavra aqui dessa noite, e a Bíblia diz: não seja só um ouvinte, mas ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Imagina, você está diante do seu espelho, você está se olhando, você sabe como você é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Nós precisamos refletir a imagem de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo não está mais aqui presencialmente, em corpo, mas nós estamos. Nós somos os representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Onde você vai, é como se Jesus Cristo estivesse indo através de você. No seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, você é representante de Jesus Cristo. E será que você está vivendo uma vida que retrata a imagem de Jesus Cristo? A gente precisa ser praticante e não só ouvinte. Isto é a fé em ação. Então, só recapitulando aqui, nessa noite a gente falou que a fé deve ser praticada. A fé anda ao lado do perdão, e a fé muda o nosso estilo de vida. Que a gente possa viver isso no nosso dia a dia. Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer, pelo menos, viver uma vida que agrade a Deus, quer viver uma vida que reflita o caráter de Jesus Cristo. E talvez a gente fique pensando que, mas eu não tenho essa força para caminhar dessa forma, com uma fé em ação. Mas Jesus Cristo, Ele disse: olha, depois de mim virá o Consolador. Ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá poder para viver uma fé em ação. Se você está se sentindo fraco nessa noite, a gente vai estar orando. Nós vamos orar nessa noite para que cada um de nós possamos ser fortalecidos na fé no Senhor, para que a gente possa viver essa fé em ação no nosso dia a dia, não só escutando, mas praticando. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus agora. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti cada vida que está aqui na Tua igreja nessa noite. Deus, que você possa fazer algo novo em cada um de nós, em cada vida aqui presente. Que o Senhor possa, Deus, trazer uma fé nova, uma fé renovada, uma fé, Pai, fortalecida em Deus.
Que nós possamos praticar essa fé em ação, não só da boca para fora, não só escutar e não praticar, mas que o Teu Espírito Santo possa produzir em nós uma fé viva, uma fé nova, uma fé que é viva e eficaz. Que nós possamos ao longo dessa semana sermos fortalecidos pela Tua palavra, sermos fortalecidos ao glorificarmos a Deus, como Abraão fez. Que nós possamos sair da Tua igreja nessa noite, cheios de fé e convicção, que Deus é poderoso para fazer em cada um de nós, muito mais, abundantemente, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar, em nome de Jesus. Deus seja louvado, uma semana de vitória, uma semana de coragem, uma semana de ousadia, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.